Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa última aula. Na verdade, não é uma aula, é uma palestra bastante especial. Todo mundo animado aí, se preparando emocionalmente. Gente, está chegando o grande dia. Hoje vai ser a nossa despedida temporária, porque com certeza nos veremos aqui no cada um no nosso polo. Espero que tenham muitos alunos aqui do Parque do Carmo, né, gente? Espero vê-los aqui em breve. Nós estamos com a equipe aqui bem abastecida, todos os coordenadores aqui torcendo por vocês, e eles também estão ansiosos para conhecer vocês, cada um em seus polos. Então, para a gente começar, nós vamos aqui nos apresentar, como de costume. Tenho certeza que vocês me conhecem, mas vamos aqui cumprir o ritual, né, gente? Meu nome é Degmar, sou coordenadora Unicel, sou coordenadora do Polo Parque do Carmo, e mais uma vez estarei aqui mediando uma aula bastante especial. Na verdade, não é bem uma aula, mas nós vamos aprender muita coisa com certeza. Então, estejam atentos. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui. Já estamos aqui com 80 participantes, já estamos aqui com quase 100 pessoas, e isso é muito bacana, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente se organizar, né, para estudar, para estar aqui todas as noites, e passaram aqui 27 noites, né, gente? A gente aqui juntos, aprendendo, dividindo, compartilhando, e isso é muito importante. Gostaria de ressaltar que essa é uma ação voluntária, organizada pelos polos mencionados nesta abertura. Todos os professores que passaram por nós aqui foram todos voluntários. Hoje, de novo, nós temos um professor muito especial, também voluntário. Então, são ações voluntárias voltadas para o preparo do pré-vestibular de vocês, né? Essa tela inicial acompanhou a gente por muito tempo, né? Está aqui aulas preparatórias. Tenho certeza que todos vocês se prepararam super bem, então tem que se sentir tranquilo. O professor de hoje vai aqui nos dar técnicas bem especiais para a gente saber controlar as emoções, saber lidar com tudo isso, e vai ser um momento muito bom, tenho certeza disso. Então, como vocês sabem, todas as aulas são gravadas e estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, e essa não será diferente. Então, vai estar lá. Então, quem não conseguir assistir hoje, pode assistir depois, e divulguem aí para o pessoal que não pôde estar presente aqui com a gente hoje, tá bom? E lembrando que as aulas continuarão lá disponíveis, caso vocês queiram dar uma revisadinha rápida, né? Até amanhã ainda é válido, né? O professor de hoje vai falar sobre isso, e aí é importante que vocês agora tenham um momento relax, né, gente? Agora é aproveitar, curtir a família, ficar perto de pessoas que vocês amam e confiar em vocês mesmos. Vocês se prepararam e tenho certeza que vocês estão prontos para esse desafio. E com certeza virá aí a compensação e nós estaremos de braços abertos para receber vocês. Bora lá, gente, olha, para um melhor aproveitamento da aula, as câmeras e os microfones ficarão fechados. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês vão estar usando o chat para isso. Com certeza haverá muita interação e é importante a participação de vocês, tá bom? Hoje o nosso encontro será conduzido por um mentor em desenvolvimento e coach comportamental. O nome dele é Sabah Sadiq. Pessoal, olha, eu vou confessar uma coisinha para vocês. Hoje deu ruim para mim. Fiquei perdida quando eu vi o currículo do professor Sabah Sadiq. O currículo é tão vasto que eu não consegui resumir, gente. Então, eu acredito que seja mais significativo ouvir dele mesmo um pouco de sua trajetória, porque, com certeza, ele tem muito mais propriedade para falar da formação. Eu vou colocar aqui o currículo dele para vocês visualizarem, para vocês verem que o negócio é especial mesmo, e aí ele comenta aí com vocês o que ele julgar necessário nessa trajetória incrível. Gente, eu perguntei para a coordenadora responsável
pela indicação dele, perguntei se ele tinha uns 1000 anos, porque 1000 anos é pouco, gente, para fazer tanta coisa que esse homem fez, gente. É inacreditável, é um ser especial. Eu não quero ser responsável por deixar passar fatos assim importantes. Então, bora lá ouvir dele mesmo. Sabah Sadiq, desde já gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Unipolos, em nome de todos esses alunos aqui que estão ansiosíssimos para te ouvir, por nos doar o seu tempo, o seu voluntariado. Esteja à vontade, a tela é sua, o microfone é seu, a câmera é sua, então você pode aí se apresentar para a gente. Olha só, gente, não é mentira minha, ó, isso aqui é parte do currículo dele, que vocês vão... Vocês viram que deu ruim mesmo, né? Fica bem difícil da gente selecionar aqui o que dizer para vocês de uma pessoa que se dedicou aí ao estudo, à formação. Então, Sabah, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite, obrigado aí pelo carinho, pela falar da minha pessoa, né? E agradeço aí pelo convite da todas as coordenadoras que estão presentes. Acho que é importante essa parte de a gente poder doar um pouco, né? Eu ganhei de tantos professores na minha vida, desde que eu comecei no ensino fundamental e até hoje. Os meus professores foram com tanto carinho que eles se dedicaram e transmitiram o seu conhecimento. E em um determinado momento, por que a gente então não pode fazer essa troca, né? Eu ganhei tanta coisa e poder estar contribuindo com esses jovens que estão aí na sua caminhada profissional, no início, né, de uma formação, para uma caminhada profissional, fico até lisonjeado pelo convite, né? Agradeço bastante e me coloco à disposição para outras vezes poder vir aqui e passar um pouquinho de algumas coisas da vivência, da experiência, assim por diante, né? Oba, isso é muito bom. Olha, a gente registra, viu, Sabah? Está sendo gravado, então depois não podem... pode voltar atrás. A Laide sabe que eu estou disponível, já tinha me colocado à disposição já várias vezes e eu estou aqui para poder ajudá-los, né? Naquilo que eu souber e o que eu não souber, eu vou poder pesquisar e depois posso dar uma resposta, né? O mais importante, a gente não sabe de tudo. Cada vez quanto mais eu estudo, eu me sinto mais ignorante ainda. Eu falo, nossa, quanta coisa para aprender, né? Quantas coisas para a gente crescer, desenvolver. E a gente está nessa vida para isso, né? Para a gente se desenvolver e ter um melhor resultado aí, o mais próximo daquilo que a gente está dentro do nosso propósito de vida. A gente agradece imensamente, viu? Muito obrigado desde já. E eu só queria cortar só um tiquinho a sua fala para preparar os alunos, que hoje a gente tem que fazer a última foto, hein, gente? Ninguém pode sair antes. No final, a gente vai liberar a câmera para todo mundo e vamos fazer uma foto bem bonita aqui para registrar esse momento do pré-vestibular e depois, numa outra oportunidade, do pós-vestibular, hein, gente? Não esquece, eu vou aqui sair de cena, porque aqui é só o Sadiq, né, gente? Eu estou fora. Esteja à vontade, agora é sua de verdade. Legal. Eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação e aí eu quero compartilhar com vocês, estão sentindo, para poder ajudar vocês nessa questão do comportamento. Por que isso acontece com a gente? Qual é a parte científica, né, que contribui para que o nosso corpo reaja dessa maneira? Quais são as reações que a gente tem corporal? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Para ajudá-los aí entender o processo e como vocês podem gerenciar, né, essas emoções. Bacana. A verdade bateu forte, né? E olha só, a emoção, ela sempre acontece. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou já gerenciando as minhas emoções. Toda vez que a gente fala em público, fala para as pessoas, por mais que a gente tenha experiência, às vezes, de aula, ministrar palestras, esses primeiros minutos, eles trazem, assim, para a gente uma ansiedade. Então, dá um frio na barriga, a boca seca. Eu até deixei já o meu copo de água aqui do lado, porque tudo isso
vai passando os primeiros momentos, a gente vai se tranquilizando, eu vou respirando e vou gerenciando essas emoções que vêm, né? Vem um pouco de medo. O que eu vou falar? Nossa, quem é esse público? A gente tem sempre medo e quer sempre passar uma coisa legal. Será que eu estou bem? Como é que está a imagem? E a gente vai se preocupando com pequenos detalhes que vão gerando ansiedade na gente, tá? Então, isso é muito comum de acontecer e acontece com todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. A primeira parte aí, já foi a minha apresentação pessoal aí, só estava previsto. Então, eu gosto de estudar. Vocês viram aí que eu tenho bastante cursos, né? Eu já fiz bastante treinamentos. E eu percebo que uma forma de transformação e de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal parte primeiro pela educação, pelo ensino. Então, foi a primeira coisa que eu busquei, a minha formação. Eu comecei na faculdade de engenharia, fiz pós-graduação em qualidade, administração hoteleira no Senac, fiz também MBA, gerenciamento de projetos, e a última formação foi cuidados integrativos na Universidade Federal de São Paulo. Tudo isso para me ajudar a aprimorar os conhecimentos, a buscar técnicas, com o intuito de ser um bom profissional. E aí eu trabalho como coaching, eu faço um trabalho de coaching, que é uma parte interessante na nossa vida, e como é que o coaching ajuda? Para que a gente possa, de uma maneira, com uma metodologia específica, a gente entender o que a gente quer, qual que é o nosso propósito inabalável, de a gente sair de um ponto A e ir para um ponto B e planejar essa caminhada de uma maneira estruturada, porque na maioria das vezes o que mais nos atrapalha de ir buscar os nossos objetivos, eles estão fundamentados nas emoções. As emoções que nos atrapalham e nos distanciam daquilo que a gente quer buscar e aquilo que a gente quer alcançar. Eu tenho formação em hipnose, renascimento, inteligência emocional, medicina tradicional chinesa, reiki e assim por diante. Então, tudo isso eu comecei primeiro nessa parte terapêutica, entendendo basicamente como é que era o meu comportamento. E eu percebia que diante de adversidades, de desafios, eu tinha questões emocionais que me atrapalhavam, me distanciavam daquilo que eu tinha como objetivo. E aí eu fui fazendo formações para entender minhas emoções, o quanto as minhas emoções elas me limitavam daquilo que eu queria buscar. Então, depois de um tempo, eu fiz um trabalho de expansão de consciência, e aí a mensagem é de que todo esse conhecimento não poderia ficar parado, e eu precisava transformar isso ajudando as pessoas. Da mesma maneira que eu fui ajudado, eu colocando esse conhecimento todo para transformar outras pessoas. E aí eu começo uma nova etapa na vida profissional, fazendo trabalho de coaching e desenvolvimento pessoal. A gente precisa se conhecer, né, para poder tirar as nossas limitações e buscar aquilo que a gente tem de propósito e sonho. Muito bem. O que nós vamos falar hoje, né? Então, eu fiz uma programaçãozinha dos assuntos que nós vamos abordar hoje nesse nosso bate-papo, tá? Então, a primeira coisa é entender o que são sentimentos e emoções. Tem uma confusão aí sobre isso. Como é que o corpo, a mente, o cérebro processa essas emoções. Eu quero falar também um pouquinho sobre crenças, né? Uma coisa que todo mundo fala, todo mundo pensa, e o quanto isso influencia a gente no dia a dia, na nossa inteligência emocional. Eu vou falar um pouquinho de filtros, com base na programação neurolinguística, né, que é PNL.
Muitas coisas que eu trago para vocês é baseado em neurociência, evidência científica. Como minha formação é de engenheiro, muitas coisas eu preciso entender como é que é o processo para poder saber como é que isso acontece no nosso corpo, na mente, como é que as emoções são processadas. Então, eu busco muito conhecimento em função disso, porque eu preciso entender. Se eu não conseguir entender, a coisa não funciona para mim, né, na minha cabeça. A gente vai falar um pouquinho de inteligência emocional. Nós vamos falar sobre autocontrole. É uma parte importante a gente entender do autocontrole para que você use diante de uma adversidade. Então, vocês têm um desafio aí no dia 18, né, que é domingo próximo, e como é que eu me comporto? Como é que eu posso ajudar o meu corpo no autocontrole? E por quem ficar até o final, eu vou dar 5 dicas aí do vestibular, né? Como se comportar, como se preparar. 7 hábitos importantes para você desenvolver inteligência emocional. E, por último, nós vamos fazer uma prática corporal. Dá para fazer online. Eu vou ensinar vocês uma respiração de autocontrole. E vocês podem usar isso em qualquer momento da vida de vocês. Pintou um desafio, pintou emoção, eu posso usar essa respiração para a gente poder fazer um controle, autocontrole. Então, a primeira pergunta aí que é, o que é inteligência emocional, né? Vocês podem estar se perguntando, né? Como é que é ser uma pessoa com inteligência emocional? O que faz parte da inteligência emocional? Então, vamos começar aí com um vídeo, e é rapidinho, vocês vão até se divertir com esse vídeo. Sabá, desculpa interromper, mas está sem som mesmo. Tem muitas pessoas colocando no chat que está sem É, som. Isso. deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Olha, mas não tem problema, sabe por quê? O som pouco vai importar. Não tem, é só um desenho animado, e só observa o desenho que não tem problema do som. Ok. Pode ser? Claro. É que tem uma musiquinha, mas presta atenção no,
Muito bom, né? É divertida essa situação, né, do dia a dia, de um cotidiano. E quantas vezes a gente não se depara com reações diante de um estímulo que a gente, às vezes, as reações são desproporcionais ao estímulo daquilo, da situação que está acontecendo, né? E é muito engraçado, e o vídeo é muito bacana e muito profundo, que o primeiro momento que a gente tem noção, ou a gente imagina, que a gente reage de forma racional. E eu costumo dizer, principalmente no meu meio de formação, que é engenharia, e tem alguns aí que vão optar para fazer também engenharia, que eu vi que no currículo do curso tem uma formação em engenharia, e principalmente a gente de exatas acha que a gente é muito racional, que as nossas ações são tomadas baseadas em fatos, em dados, em informação, mas o que rege o nosso comportamento são as emoções. Então, vocês viram aí no vídeo, e é muito comum. A pessoa, ela não pensa, ela não avalia, ela só reage diante de um estímulo. Então, ela achou que o rapaz estava comendo o biscoito dele, a bolacha, e ela só reagindo, já mostrando as emoções que estavam ali naquele momento, sem parar para pensar, gerenciar as emoções e perceber o que está acontecendo. Essa é uma parte importante de a gente começar já a pensar nisso, trazer esse conteúdo de que quando a gente está tomado pela emoção, o nosso lado racional ele é sequestrado e aí a gente reage diante de um estímulo. Foi o que ela aconteceu. O pacote não caiu e aí diante daquele estímulo ela reagiu com euforia, com um momento brusco, né, para tentar arrancar o pacote do que ela tinha pago e não caiu lá na máquina, na vending machine. E depois o rapaz pegando a comida dela e ela quase bateu no rapaz porque ela estava sentindo talvez uma emoção de raiva, né, é muito característica num momento desse, e vamos discorrer um pouquinho sobre isso, né? Vamos tentar entender como é que isso funciona no nosso dia a dia, porque a gente, às vezes, está no automático e nem percebe o que está acontecendo com a gente. A gente vai reagindo e vai acontecendo sem a gente perceber exatamente o que está tomando de emoção dentro da gente. Então, vamos falar um pouquinho sobre emoções e sentimentos. Então, a primeira coisa, talvez tenha uma dificuldade de a gente entender o que são emoções e o que são sentimentos. E às vezes as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? Então, por isso que eu gostaria de trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês possam entender, e essa base do conhecimento ela é importante para que a gente possa depois gerenciá-los, né? Então, vamos falar primeiro das emoções. Podem vir diversas perguntas, né? Qual que é a importância das emoções, por que elas aparecem, por que existem, se elas são culturais, qual sua influência, se são influenciadas, a gente consegue aprender, como que ativa as emoções. Então, tem diversas perguntas que eu coloquei aí nessas bolinhas, né? Porque a gente, às vezes, tem curiosidade de saber como são as emoções. Então, vamos falar de emoções. Primeiro, vamos começar com as emoções. E eu gosto, primeiro, falar de uma forma lúdica, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir esse filme, né? Divertidamente, que é da Pixar. Aliás, eles têm filmes incríveis com questões emocionais. A gente diz, nossa, desenho animado é para criança. Não, não é. É um desenho animado, ele traz muito conteúdo emocional e que mexem com a gente lá na profundidade, lá nas questões inconscientes, né? Então, o que são as emoções de uma forma lúdica que aparece no filme? Então, a primeira emoção que vem e que é muito comum é a raiva. Então, e o que essa emoção quer trazer de conteúdo para a gente, né?
é quando a gente perde ou a gente está impedido de fazer alguma coisa, ou quando nós nos sentimos que somos injustiçados. Então, você vê lá no vídeo, a senhora se sentiu injustiçada porque ela comprou o pacote de bolacha e o rapaz estava pegando a bolacha dela sem o consentimento. Então, ela sentiu raiva porque ela se sentiu injustiçada. Não que isso seja real, mas é o sentimento, as emoções, são sentimentos que a gente tem dentro da gente. Então, o primeiro que aparece aí é a raiva e esse bonequinho, né? E quando a gente sente raiva, parece que tem um calor subindo, o fogo, e parece que vai sair fogos pelas ventas, né? Então, a primeira emoção é a raiva. Uma muito comum que eu li aí vocês falando, né? É o medo. Então a gente tem, e o medo, ele traz um conteúdo importante, que ele traz para a gente é que existe um perigo iminente. A gente pode ter uma questão, uma ameaça para a nossa segurança, para a nossa integridade, eu posso perder alguma coisa importante, né? Vocês estão indo para um vestibular, então me dá medo se eu não conseguir passar, o que, que vai acontecer? E aí vocês falaram da ansiedade, né? Então toda vez que eu me projeto no futuro e não tenho controle daquilo que vai acontecer, me gera medo. Se eu não consigo controlar o futuro, eu olho para aquilo, não tenho controle e começa a me gerar medo. Uma insegurança e um perigo, alguma coisa que eu não consigo gerenciar. Eu não tenho controle. Essas são emoções básicas, tá? Tem outras emoções, mas no meio científico, essas são as 5 emoções básicas, né? E a outra que vem e que é muito comum é a tristeza. A tristeza é uma resposta a alguma perda, alguma coisa importante que a gente está perdendo, tá? Nós passamos aí por um período de pandemia e muitas pessoas ficaram tristes, né? Ficaram deprimidas porque perderam entes queridos, perderam negócios, perderam várias coisas. Então, quando a gente perde alguma coisa, a emoção que prevalece é a tristeza. Ela vem muito forte dentro da gente, tá? Temos a outra emoção, que é quando a gente está alegre, quando a gente... Tudo aquilo é uma satisfação extrema. Puxa, eu completei uma caminhada, estou indo para o vestibular, então isso pode gerar alegria para as pessoas, que poucas pessoas talvez consigam chegar aonde vocês estão chegando, e a gente sabe que é um funil, né? É uma pirâmide, nem todo mundo vai para o nível superior, então isso pode me causar alegria. É uma oportunidade que eu tenho diante de muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Então eu posso me sentir alegre. É um prazer excessivo, né? E o último é o nojo, que é um sentimento que nos traz uma proteção. Então, todas essas emoções, elas são emoções que foram do desenvolvimento do ser humano. E todas elas nos trazem conteúdos emocionais importantes para que nos protejam de alguma coisa. O nojo, imagina o homem lá na savana, no começo da populacional, ele podia comer. Hoje a gente já tem problema de uma desidratação com alimento putrificado, alguma coisa assim. Imagina naquele momento que não tinha nenhum recurso. Então, o próprio corpo, para se proteger, desenvolveu essa emoção do nojo para que a gente pudesse se proteger de alguma coisa que está estragada, e hoje, no contexto emocional, social, até de relacionamentos tóxicos, né? De pessoas que podem nos prejudicar. Então, a gente fala, nossa, eu tenho nojo daquela pessoa. Depois que a gente passa por um trauma, alguém que nos afetou de alguma forma, a gente acaba sentindo nojo da pessoa, e é muito comum eu escutar isso de pessoas quando faço atendimento no desenvolvimento comportamental, né? Então, essa emoção, ela aparece. Talvez seja um pouco obscuro tudo isso que eu estou falando, mas vamos falar um pouquinho das emoções, né?
Vocês estão olhando aí um cenário de natureza, né? E já pode causar até emoções na gente, né? De olhar para essa paisagem bonita, né? Então, imaginem vocês que vocês vão estar diante, sentados nessa areia aí, deitados, tomando sol, uma tarde de verão, num lugar paradisíaco desse. A temperatura está muito agradável, você já tomou seu sol, está bronzeado, e fala, puxa, eu gostaria de me refrescar um pouquinho. E aí você toma a decisão de entrar na água, né? E quer se refrescar. Olha só que gostoso imaginar isso, né? Nadando numa água dessa cristalina, curtindo esse local maravilhoso. Tudo isso causa emoções. E aí você vai nadando, vai indo mais profundo, vai curtindo. Você pode aí estar boiando, curtindo essa sensação, esse momento. E é muito interessante que a gente pode ter o olhar periférico nos ajuda a gerenciar o que está próximo da gente. E quando, de repente, você olha, consegue perceber que tem uma ameaça próxima de você. Eu imagino que muitos de vocês sentiram alguma coisa no corpo agora. Só de imaginar, só de ver o tubarão e se colocando, imaginando nessa cena toda de vocês estarem numa praia super gostosa e de repente pode aparecer um tubarão. Uma ameaça para a integridade física de vocês. Como é que então a gente processa essas emoções? Então a gente entendeu como é que elas vêm de uma maneira natural, e é muito comum as pessoas falarem assim, não, eu consigo controlar as emoções. Então eu quero corrigir isso. A gente consegue gerenciar as emoções, porque as emoções são incontroláveis. Diante de uma ameaça, o corpo reage, sem a gente pensar. Porque foi uma forma do desenvolvimento humano, do ser humano, para a gente poder processar isso e não ter um problema me faltou a palavra agora, mas é como se a gente é de perpetuar a espécie. Então é uma forma de proteção para a gente perpetuar a espécie. Então o corpo reage a uma ameaça em potencial. E como é que isso acontece? Isso acontece no cérebro. O nosso cérebro, nós temos 3 fases de desenvolvimento. Tá? Eu vou ser breve nisso, estou falando um pouquinho de neurociência, mas para vocês entenderem como é que isso funciona no cérebro da gente. Nós temos três fases de desenvolvimento cerebrais. A primeira é o cérebro reptiliano, que o próprio nome está dizendo, vem lá dos répteis, né? E aonde a gente processa as emoções. Então, todos os répteis, eles processam as emoções da mesma forma que a gente. Próxima fase de desenvolvimento é o cérebro, o sistema límbico, que é o chamado o cérebro mamífero, que todos os mamíferos têm, e nós, como seres humanos, nós temos a parte de desenvolvimento do cérebro, que é essa terceira em laranja, que é o neocórtex. Então, as 3 fases de desenvolvimento do cérebro. Então, quando a gente tem uma ameaça, o nosso corpo reage para nos proteger. Então, a emoção, ou seja, todas as emoções, vocês podem dizer, puxa, só tem uma que é positiva e as outras emoções são negativas. Ah, é ruim sentir raiva, é ruim sentir tristeza, é ruim ter medo. Não, todas elas estão trazendo conteúdos para que a gente se proteja, para que a gente, diante de um estímulo externo, a gente prepare o nosso corpo para uma reação. E quais são as reações que a gente tem diante de um estímulo, de uma emoção? São 3 estágios. O primeiro, a gente pode congelar. Então, eu não sei se vocês já viram vídeos, tinha um predador, que nem um leão, alguma coisa assim, correndo atrás
de um outro animal de pequeno porte, e de repente ele fingiu que estava morto. E aí o predador olha e vai embora, porque não é a presa que ele quer, ele queria uma presa viva para poder se alimentar. Então isso é instintivo. Então primeira reação que a gente tem é de congelar. Então vocês já viram em filmes e já pode ter acontecido com vocês, diante de qualquer estímulo externo, ou seja, de uma adversidade, de um problema, vocês acabam congelando, a pessoa fica parada. A segunda fase que pode acontecer é a gente avalia aquilo que a gente tem como predador ou como ameaça, a gente pode, e eu não dou conta de lutar com ele, então eu vou fugir. E a outra fase é lutar, então eu posso congelar, fugir ou lutar. São as três coisas que a gente faz diante de um estímulo. Como é que isso processa? O pessoal que vai entrar aí na fase, vai optar por a parte de informática, né, de formação de informática, nós temos um biocomputador que gerencia todas esse processamento dessas emoções no nosso cérebro, e ele acaba distribuindo reações no nosso corpo. Como é que funciona isso? Então, a gente capta as emoções no nosso cérebro reptiliano, e ele atua e manda esse sinal para uma glândula que chama amígdala, que fica no meio do cérebro. Ela que faz o gerenciamento dessas informações do nosso cérebro. Tá? E aí ela dispara, diante daquilo que a gente está percebendo de ameaça, ela dispara as reações no corpo. Então, a primeira coisa que acontece, ela manda a glândula adrenal liberar hormônio na corrente sanguínea, que é a adrenalina. Então, se eu vou precisar lutar ou fugir, eu preciso de adrenalina no meu corpo para ter uma reação de acordo com aquilo que eu preciso fazer. Eu vou lutar ou vou fugir, tá? O que acontece? As minhas pupilas dilatam. A gente fala assim, nossa, eu não consigo ter foco. Então, quando você está diante de um estímulo, de uma ameaça, nós estamos em hiperfoco. É muito comum, e eu nunca vi ninguém relatar que, diante do medo, de qualquer situação emocional, ter sono. Então, a gente está num estado com muita adrenalina, com hiperfoco, porque a gente para, às vezes, até de respirar direito, porque a gente está tão focado naquilo que está fazendo, diante da ameaça. Nossa boca seca. Pelos do corpo, a gente fica todo arrepiado, é uma reação do corpo. O nosso pulmão, os brônquios se dilatam para quê? Para que a gente possa absorver o máximo de oxigênio, e o que traz energia para o nosso corpo é o ar que vai pela corrente sanguínea, tá? O oxigênio que vai pela corrente sanguínea. Então, os nossos brônquios se dilatam para a gente absorver muito mais oxigênio. Com isso, nós temos taquicardia, o coração dispara, a pressão sanguínea também sobe, então a gente aumenta a nossa pressão sanguínea. Olha só quantas reações acontecem em menos de meio segundo. O baço começa a produzir mais plaquetas, porque se a gente tiver qualquer ferimento, a gente precisa ter uma melhor resposta do corpo diante dessa situação. O fígado também vai produzir muito mais glicogênio para que a gente tenha um metabolismo muito rápido, tá? E o que acontece com o nosso estômago e o intestino? A gente para com todo o movimento peristáltico, ou seja, se a gente estiver em processo de digestão, esse processo é interrompido, e desculpe o termo, né? Tem gente que se suja na roupa quando sentiu medo, né? Então existe um termo não muito adequado que eu vou falar agora, mas as pessoas acabam soltando os esfíncteres anais de urina, e então acabam se sujando mesmo por medo. Então isso é muito comum de acontecer, e pode acontecer quando a gente está num estresse intenso, e o corpo pode
está levando toda a energia para outras áreas e deixando essa energia que a gente estava no processo digestivo para os músculos para lutar ou fugir. E a nossa pele, os vasos sanguíneos, eles se contraem, a gente começa a suar bastante. Então, isso tudo, gente, acontece normalmente. Talvez eu falando tudo isso para vocês, diante de uma situação de medo, de raiva, qualquer emoção que vocês estão sentindo, que já sentiram, vocês já passaram por todo esse processo e é muito rápido. E a gente não consegue controlar, tá? Eu vou contar uma história para vocês, é exatamente isso. Eu estava fazendo um trabalho de consultoria, e isso, terminei meu trabalho, quando eu estava saindo numa pousada na Baixada Santista, e quando eu estava saindo, eu estava para sair, eram umas 5h30 do local, e quando a proprietária da pousada falou, puxa, toma um café comigo, ela fez um cappuccino, então eu me atrasei, eu ia sair um pouquinho antes das 17h30, e aí eu fiquei com ela e a gente tomou um café, conversou mais um pouco, e estava chovendo numa tarde, eram quase 18 horas, estava chovendo na Baixada, e quando eu estava saindo, chegaram 3 rapazes encapuzados e armados para assaltar a pousada, tá? Então isso, eu falei, nossa, foi uma reação primeira do corpo, falei, puxa, como é que isso está acontecendo? Então eu passei por todas as situações comecei a sentir medo diante daquele estímulo de um assalto. Só para vocês terem uma ideia, para a gente encurtar essa conversa, essa história, nós ficamos com esses assaltantes das 18 até as 21 horas, presos dentro da pousada, só eu e essa senhora que era a dona da pousada. Então, eu senti o meu corpo passou por todas essas fases, eu tremia de medo, porque não sabia o que ia acontecer, eram 3 rapazes, o medo, primeiro, é que eles pudessem estar drogados, se eles queriam dinheiro, como é que ia ser. Então, cada minuto era um gerenciamento das minhas emoções para poder diminuir o trato emocional e começar a deixar a minha mente, o meu racional pensar. Porque se a gente não faz isso, a gente vai reagir como vocês viram no vídeo. A senhora sentiu raiva, foi lá e catou o pacote, e ela achando que tinha razão, ela foi tomada pela emoção, foi direcionada para alguma situação que o racional talvez não era o melhor momento. Então, em diversos momentos, o rapaz passava com a arma próximo de mim, e eu ficava pensando, puxa, se eu pego esse aqui e os outros 2 podem estar armados, com faca, e como é que vai acontecer? Eu vou lutar com ele? Então, isso tudo eu consegui administrar quando eu usei as técnicas que eu aprendi para gerenciar as emoções. Estou trazendo um caso extremo para vocês, que é muito comum a gente sentir tudo isso nas nossas questões corporais, diante de um estímulo, de uma ameaça, e a gente pode encarar, sim, o vestibular como uma ameaça, como um medo, uma coisa que eu não vou conseguir fazer, e eu me sinto ansioso porque eu não controlo, e o medo vem. As nossas emoções, elas são independentes se são reais ou são imaginárias. O estímulo, nesse meu caso, eram 3 jovens nos assaltando, mas nós podemos criar na nossa mente o mesmo estímulo e o corpo reage da mesma maneira. O corpo não entende o que é real, o que é imaginário. E por que eu digo isso? Quando vocês assistem filmes, tanto de terror, de emoção, filmes, qualquer gênero de filme, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com aquilo que a gente está assistindo. E não é real. Então a gente chora, a gente acelera o coração quando uma cena de aventura. E isso acontece a mesma coisa quando eu penso em coisas que eu não controlo. Quando eu penso que eu não vou conseguir entrar no vestibular, quando eu penso que aquilo vai ser uma situação que eu não tenho controle e gera medo, o meu corpo vai reagir dessa mesma maneira.
eu vou mandar adrenalina para o meu corpo, eu vou ficar sempre em estado de alerta, e eu não vou conseguir relaxar e deixar que a minha mente racional, ela atue adequadamente. Então, por isso que é importante a gente aprender a gerenciar as emoções, para que a gente possa deixar o nosso neocórtex, é onde a gente processa os pensamentos, as possibilidades para resolver uma questão daquilo que a gente está passando. E o corpo, ele tem dois sistemas do sistema nervoso central, ele usa o simpático e o parasimpático. Então, para que serve isso, né? O simpático, ele cuida de todas as nossas... ele gerencia as nossas... o nosso funcionamento orgânico. Então, o batimento cardíaco, a respiração, se eu estou com fome, se eu estou com sede, tudo isso vem do meu sistema simpático. Ele faz a gestão do meu corpo. O sistema parasimpático, então, quando a gente tem uma ameaça, o simpático, ele reage, como eu mostrei para vocês, joga adrenalina no corpo, começa a ter aumento de batimento cardíaco. Então, todo esse sistema simpático, ele é acionado. E o que faz a gente retornar para o nosso sistema normal é o parasimpático. Então, um equilibra o outro. E por que é importante? Então, a gente consegue, de novo, né? Lembrem disso. A gente consegue controlar as emoções? Não. A gente consegue gerenciar. Então, existem técnicas que a gente pode ter práticas, ter mais habilidades, e quanto mais a gente pratica, mais a gente tem facilidade de gerenciar as emoções. Em função de várias vezes que eu pratico diversas técnicas, nesse momento que eu tive aí desse assalto, eu consegui gerenciar as minhas emoções. Não que eu não estivesse sentindo medo. Eu senti, acolhi essa emoção que eu estava sentindo, porque era um perigo iminente, mas eu fui gerenciando essas emoções, para que o meu sistema, o meu cérebro racional, pudesse avaliar as possibilidades. Eu falei das emoções. As emoções são incontroláveis. E o que são os sentimentos? Então, agora vocês vão começar a entender. O sentimento são associações que a gente tem, associações mentais daquilo que a gente já passou alguma vez, e a gente dá um significado atribuído. Ou seja, eu passo por uma situação, quando eu vejo 3 jovens entrando dentro, ou se aproximando, eu já passei por uma situação similar, eu disparo as minhas memórias e atribuo um significado para aquilo. Vem um medo e eu fico em estado de alerta. Diante de um trauma que eu já passei, eu crio as minhas formas de lembrança, e diante desse estímulo, eu atribuo um significado para as emoções que eu estou sentindo, tá? Eu não vou aprofundar muito nisso, porque não é o foco aqui da gente ficar estudando os sentimentos profundamente, nem as emoções. Então, estou dando uma passagem rápida, só para vocês entenderem como isso acontece no nosso corpo. Nós estamos falando de neurociência e como que a gente pode depois gerenciar. Outro fator que é importante a gente entender são as crenças, né? Então, a gente fala muito de crenças. E crença é a forma que a gente vê o mundo. É como se eu tivesse uma lente dentro de mim que eu estou olhando o mundo. E eu posso usar diversas lentes. As minhas crenças, elas são instaladas na gente. Imaginem vocês que quando a gente nasce, é como se a gente tivesse um livro sem anotações. E a partir do momento que a gente vai vivendo, a gente vai escrevendo todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente está aprendendo.
Então, muitas das nossas crenças, elas são aprendidas do 0 aos 7 anos. Os registros maiores das crenças são nessa fase, no primeiro setênio de vida. Tá? Então, a gente tem crenças que são hereditárias, né? Que a gente escutou dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das pessoas de autoridade sobre a gente. Então, a gente às vezes escuta, né? Olha, você tem que ser igual ao seu irmão é melhor que você não faz nada direito, então você é um inútil, desse jeito você não vai conseguir nada. Então, infelizmente, às vezes os nossos cuidadores, eles usam desses artifícios também porque eles foram cuidados dessa forma e acham que isso é uma forma de estimular a criança a transformar aquilo que ela está fazendo de errado, a motivá-la a fazer coisas melhores, mas isso acaba criando crenças hereditárias. E o que são crenças sociais, né? A gente tem muitas coisas que acabam por influência de TV, de jornal, de revista, de mídia, de internet, da sociedade, das fake news, né? Então a gente tem diversas afirmações, o mundo é perigoso, você deve manter uma boa forma, tem um estereótipo do corpo perfeito. Então tudo isso são crenças sociais que acabam influenciando no nosso emocional. E a gente tem as crenças pessoais. Depois do primeiro setênio, é tudo aquilo que a gente realmente acredita. Aquilo que a gente viveu e associado para aquilo que nos falaram, e aquilo se torna realidade. É como a gente olha para o outro, para o parceiro, como a gente olha para o dinheiro, como a gente olha para o sucesso, para tudo isso, a gente tem as nossas crenças pessoais. E elas nos influenciam de um jeito, é como se fosse um freio de mão puxado, né? Então a gente pode destacar as crenças como limitantes, que é o que eu falei do freio de mão, e as fortalecedoras. Então, quando a gente escutou várias coisas, a gente pode usar as nossas crenças para a gente alcançar os nossos objetivos, para a gente ir em busca do nosso propósito. E as limitantes fazem o contrário. Nossa, eu não vou conseguir. O vestibular é muito difícil. Eu não tenho inteligência suficiente para passar. Então, as limitantes, elas nos bloqueiam até de nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Algumas crenças que a gente tem, né, que a gente percebe, não mereço, não sou bom nisso, não posso errar. Essa talvez aflige muitas pessoas que vão fazer vestibular, eu não posso errar. Não tenho a mesma sorte que os outros, nunca vou chegar a esse nível, não tenho tempo, não tenho dinheiro para nada, não quero desagradar tal pessoa, principalmente eu não quero desagradar o meu pai. Eu escolho uma carreira para poder agradar os meus pais, porque eles colocam uma expectativa, às vezes não conseguiram fazer uma formação e colocam no filho uma expectativa para que ele possa realizar aquilo que não conseguiu realizar. A gente tem muitas crenças de que as pessoas dizem homem é assim, mulher é assado, e isso tudo nos bloqueia para que a gente possa ir para frente, tá? Quando a gente fala, um outro ponto importante que eu quero destacar para vocês, como teoria, é que nós usamos filtros diante dos estímulos. Então a gente imagina, né, que vocês estão absorvendo tudo isso que eu estou dizendo para vocês, mas vocês estão ouvindo e sentindo tudo que tudo que é adequado para vocês. Vocês só vão captar as informações que vocês querem. Ou seja, a gente só escuta aquilo que a gente quer. Isso é um problema maior da comunicação, né? Isso eu estou falando fundamentado na programação neurolinguística. Como é que é essa comunicação? Porque o outro, a gente usa filtros para falar, para transmitir uma informação, mas a gente tem filtros também para receber. E quais são esses filtros, né? De generalização. A gente generaliza, às vezes, determinadas coisas, né? Como eu dei um exemplo agora de uma crença. Homem é assim, mulher é assado. A gente
pessoa desse jeito, outra é assim, a gente generaliza, eu sou assim mesmo, a gente generaliza, às vezes, situações diante de uma situação específica. A gente também exclui. Não sei se vocês já viram, já passaram por essa situação, às vezes você vai ler uma mensagem que alguém mandou para você e você está tomado pela emoção, e aí os filtros atuam muito mais forte. E eu olho para a mensagem e aí eu já fico bravo para aquilo que eu estou lendo. Eu falei, a pessoa já se viu ela me falar um negócio desse? O aprendizado espera 15 segundos, respira, leia de novo, porque já aconteceu comigo e acontece constantemente. Eu acabo excluindo uma parte do texto que eu li porque eu estou usando o meu filtro. Não está errado, mas eu acabo fazendo isso porque é do ser humano. É natural da gente usar os nossos filtros. Então, pense. Vocês vão ler, às vezes, um texto e vão excluir uma parte importante para a resolução de um problema. Tá? É muito comum, a gente às vezes vai aplicar um teste em empresas, que eu faço consultoria, você dá um texto, a pessoa não lê o texto inteiro, porque ela fracionou, ela excluiu uma parte do que era importante e acaba fazendo a atividade errada. Então, lembrem disso. Leiam várias vezes um texto para saber se vocês não estão excluindo uma parte desse texto. Vocês não estão usando o filtro para excluir uma informação importante. E o terceiro filtro que a gente usa é distorção. Quando a pessoa faz isso, quer dizer aquilo. Não. Quando a pessoa faz determinada coisa, a gente precisa perguntar para ela o que significa aquilo que ela está dizendo para a gente. Aquilo que ela está falando, a forma que ela está olhando para a gente, sem a gente interpretar daquilo que a gente está vendo. A gente precisa ter certeza para ter uma boa comunicação. Muito bem. Outra coisa que vocês vão precisar no vestibular, autocontrole. Tá? Então, o que é o autocontrole? Então, afinal, o que é autocontrole emocional? Vocês viram a senhora, né, no vídeo, quando ela coloca a moedinha e o produto dela não cai, ela sai correndo, bate na máquina, então ela tem, diante de um estímulo, a reação que ela tem é desproporcional. Quando ela imagina que o rapaz está comendo o produto que ela comprou, ela tem reações desproporcionais àquilo que está acontecendo. E por que isso potencializa? Porque eu tenho baixo controle emocional. O meu autocontrole é muito baixo. Então, o que é o autocontrole emocional? É a capacidade que eu tenho de gerenciar os próprios impulsos, emoções e paixões. É muito comum a gente ceder aos prazeres imediatos. Então, quando vocês vão chegar domingo, vocês têm que acordar cedo, melhorar, acordar cedo ou rever alguma coisa, chegar no horário. Mas eu podia estar fazendo tal coisa, eu podia estar fazendo outra coisa. Não, a gente tem que ter um autocontrole emocional para se libertar daquilo que a gente tem de prazer imediato e se direcionar para aquilo que a gente tem de objetivo, de propósito inabalável. Essa é uma método que a gente usa no coaching. Eu tenho que usar muito o meu autocontrole para não procrastinar. É muito comum a gente tem coisas para fazer e vai assistir Netflix. Eu precisava ter estudado, mas eu não. Mas agora eu posso assistir um filminho, né? Estou precisando relaxar. Nossa, eu já fiz demais. Ao invés de como é que uma pessoa de sucesso faria nesse momento? O que essa pessoa fez? Ela tem uma dedicação, ela teve que ter autocontrole para não procrastinar e fazer aquilo que ela tem que fazer naquele momento. Se determinou montar um estudo e desenvolver um trabalho específico, se direciona para isso. Mas a gente precisa ter autocontrole para fazer isso. Essa habilidade de respeito, a gente frear ou impedir os nossos sentimentos que nos atinjam, né? A gente
Eles acontecem, mas a gente gerencia de tal forma que a gente possa focar aonde a gente quer chegar. Qual é o propósito daquilo que a gente está fazendo para aquela atividade? Qual o benefício que eu vou ter para fazer isso, quando eu faço isso, né? Então, o que que me sabota, principalmente? Olha, essa dica é importantíssima para vocês. O autocontrole, existem diversos estudos científicos que dizem que a gente tem, no começo da semana, como se fosse a gente carregasse, a gente abastecesse o nosso corpo com autocontrole. Tá? Então, no final de semana, eu estou abastecendo, carregando a pilha de autocontrole, e ao longo da semana eu vou perdendo o autocontrole. Tá? Então, no começo da semana eu tenho mais autocontrole, e durante o dia, normalmente, amanhã eu tenho mais autocontrole, e no final do dia eu já perdi bastante do meu autocontrole. Então, eu tenho uma periodicidade da semana. Eu acho interessante essa forma que eles colocaram, de que a gente vai passando os dias da semana, a gente vai perdendo o autocontrole, e durante o dia a gente tem mais autocontrole de manhã do que final da tarde e à noite. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente for escolher coisas para fazer ou para resolver, nossa, eu preciso ter uma conversa difícil com uma pessoa, com um parceiro, com um cliente, com o meu amigo, não importa com quem, eu preciso ter uma conversa difícil. Escolha o começo da semana. Escolha horários mais no começo do dia, que você vai ter muito mais autocontrole. Quando eu não tenho autocontrole, eu vou para o processo emocional. E é o problema da comunicação, né? Eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra, e a gente acaba entrando em conflito porque as duas pessoas perderam o autocontrole. Então fica uma dica importante. E o que que sabota o meu autocontrole? Primeira coisa é cansaço. Gente, se preparem para o vestibular. Pelo que eu vi aí, vocês vão estar às 13 horas entrando para fazer o vestibular. Eu já fui jovem e gostava muito da noite. Gostava muito de dançar, de passear. Eu aconselho vocês, se vocês têm um propósito importante que depois desse vestibular, descansem já na sexta, no sábado, para que no domingo vocês estejam com o seu autocontrole na plenitude. Então, se eu tiver descansado, eu não saboto o meu autocontrole. Olha a segunda dica que eu estou colocando aqui. Isso é científico, tá? Que eu estou falando para vocês. Má nutrição. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver com fome, a gente perde o autocontrole. Tá? Vocês já foram no supermercado com fome? Vocês podem levar uma lista que vocês acabam comprando coisas desnecessárias. Então, isso é estudo científico que mostram que a gente, com má nutrição, a gente perde o autocontrole. A outra é uma aflição emocional. Eu estou desesperado, eu estou com medo, isso tudo vai dificultar eu ter um bom autocontrole, vai me sabotar. O que sabota também, a gente tem a opção de olhar para o problema ou olhar para a solução. Ah, o vestibular é difícil, é um desafio, mas eu posso olhar para o vestibular como uma oportunidade, como uma mudança de carreira, como um desenvolvimento profissional. Eu posso olhar para um ou para outro. E aí eu faço essas escolhas. Eu posso escolher para onde eu coloco o meu foco. E esse é um item que acaba sabotando o meu autocontrole. Tudo que não é familiar, tudo aquilo que eu estou fazendo novo. Ah, por isso que todo mundo aconselha, façam simulados de vestibular, porque se você fizer algumas vezes, você já está familiar com aquilo, você já está familiarizado com o tempo, com as questões, você já passou por aquilo, então o teu autocontrole vai ser muito mais tranquilo.
E o sexto item é quando a gente se sente controlado. Existem 10, mas esses 6 são os mais interessantes, né? Então, eu estou me sentindo controlado porque eu não queria fazer vestibular, meu pai está me obrigando. Às vezes a gente não entende, né? E eu estou falando experiência própria, as expectativas que os meus pais tinham em relação a mim e o quanto eles queriam, lógico, tudo que eles fizeram foram com muito amor, com muito carinho. Eles queriam o meu bem. Só que, às vezes, quando a gente está vivenciando isso e tomado pela emoção e a gente se sente controlado, a gente não tem autocontrole, a gente acaba tendo conflitos dentro de casa e depois de um tempo, com mais maturidade, a gente vai entender tudo isso, que aquilo tudo era para o nosso bem. Tá? Lembrem disso, que é muito importante. Quase terminando. E quais são as 5 dicas que eu vou deixar para vocês? Primeira dica, a gente usa muito essa técnica de imaginação. Então, imaginem que vocês já passaram no vestibular, que vocês estão indo para a Unicel fazer a matrícula. Imagine que vocês estão indo já ao primeiro dia de aula. Imagine toda a caminhada que vocês vão ter da sua formação, o quanto isso vai ser importante para o seu lado pessoal e profissional. Imaginem como é que vocês vão serem profissionais, o que vocês podem contribuir com o mundo, com o conhecimento de vocês. Levem isso, imaginem isso. Isso vai ajudar vocês bastante. Porque quando a gente imagina, não sei se vocês sabem qual que é o hormônio que nos impulsiona para fazer as coisas. A gente tem um equipamento que a gente usa bastante, que a gente chama de o celular, né? O celular, ele gera muita dopamina, mas é dopamina de baixa qualidade. Quando eu estou imaginando tudo isso que eu falei para vocês nessa caminhada e depois eu estou prosperando porque eu estudei, eu me formei bem, eu aprendi bastante coisas, eu estou prosperando com a minha família, eu vou conseguir coisas que eu quero, bens materiais, bens físicos, e não importa o que você quer. Isso gera dopamina. E quando eu tenho dopamina, eu tenho mais vontade de fazer as coisas. Isso já começa a automotivação. Eu não preciso esperar o outro me motivar. Eu posso gerar em mim esse processo emocional e olha o que eu estou falando, você vai sentir no seu corpo essa sensação. Então, todas as emoções, elas são sentidas no corpo, não na mente. Então, sinta essa emoção. Já imagine, lembra que eu falei que a nossa mente ela é tão poderosa que você pode imaginar que você já está na sua formatura. E isso tudo vai te gerar dopamina. E quando você tem dopamina, esse desafio vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. A segunda dica, planeje o seu tempo. Olhe para... Entendam quanto tempo vocês têm para fazer o vestibular e comecem, vão passando pelas questões e façam aquelas que você já tem certeza. Aquelas que vocês se prepararam melhor e vocês conseguem resolver muito mais rápido. Não fique perdendo tempo em tentar resolver coisas que vocês estão com dificuldade de lembrar. Vão para aquelas que vocês já sabem. Deixa marcado, volta e depois deixe um tempinho para você repassar as suas respostas. Isso é muito importante. Planeje o seu tempo. Terceira dica. Controle o seu estresse. E essa prática de respiração que eu vou passar para vocês é uma forma que a gente tem de controlar o estresse, de gerenciar as nossas emoções. Todas as técnicas que eu aprendi de forma orientais, eu faço medicina chinesa, eu faço renascimento, eu faço hipnose. Então, todo o processo de yoga,
tudo que vem do oriental está baseado na respiração. Vocês podem perceber que quando vocês estão sentindo uma emoção, a primeira coisa que para é a respiração. Então, se eu me assusto, eu paro de respirar. Então, eu tenho, para poder gerenciar o meu estresse, as minhas emoções, é respirando. E nós vamos fazer uma prática daqui a pouco. A quarta dica é: divirta-se. Olhe como uma oportunidade. Olha como é gostoso estar podendo ir lá num domingo, se estiver ensolarado, se estiver chovendo, não importa. Eu vou lá, vou testar os meus conhecimentos. Nossa, olha só, será que eu aprendi tudo isso mesmo? Ou aonde eu poderia ter um pouquinho mais de responsabilidade, de estar aprendendo mais, ou me dedicando melhor, né? Então, o vestibular pode ser uma forma de você se divertir. Não é uma tortura. O vestibular, um curso superior, vai te proporcionar coisas para a sua vida pessoal e profissional. Vocês viram no meu currículo, eu já fiz a minha formação e mais quatro pós-graduações. Então, eu tive no meio acadêmico por 5 vezes. E dei aula por 20 anos em um curso de pós-graduação na universidade. Então, eu acho, assim, incrível o meio acadêmico. E me transformou, cada curso que eu fiz, foram transformações pessoais incríveis. E eu me diverti muito com isso. E a última, confie em você. Você já se preparou. Você já se dedicou. Tudo isso traz uma confiança. Todos nós temos a nossa capacidade. Confie em vocês. Confie naquilo que você já fez. E coloque em prática. Não espera, será? Eu estou olhando para o meu amiguinho, ele já respondeu tudo. Não, cada um tem um ritmo diferente. Vai no seu ritmo. Vai na sua forma de atuar. Você não precisa se comparar com os outros. A gente, a vida inteira, às vezes, é comparado com os irmãos, com as pessoas, com outros, com os outros. A gente tem que olhar para a gente. Qual é o meu potencial? Eu estou dizendo que quando eu aprendi a olhar para o que eu tenho de qualidades, eu consegui ser melhor. Que cada um tem o seu brilho. Todos nós temos sombras. Mas quando a gente descobre o que a gente tem de brilho, o que a gente tem de luz, essa é a parte mais legal. É isso que faz a diferença. Eu posso usar o meu potencial para aquilo que eu quero me desenvolver. Eu sempre gostei de pessoas que falam bem. E na minha característica de personalidade, eu não sou um bom orador. Eu procuro me desenvolver nisso. Eu me coloco à prova, porque eu confio naquilo que eu faço. Eu confio em mim. Façam a mesma coisa. Confiem em vocês. Vocês já se prepararam, vocês já fizeram uma boa caminhada. Agora é só colocar em prática. Diante de tudo que nós já falamos, então olha só, a emoção, as crenças, os nossos filtros, elas influenciam diretamente na nossa inteligência emocional. Mas existem coisas também que nos atrapalham no nosso desenvolvimento de inteligência emocional. Tá? Eu vou dar isso aqui eu estou falando para vocês muito sintético, porque eu quero que vocês entendam esse processo corporal, o que influencia às vezes na gente, na nossa inteligência emocional, para que vocês possam se preparar para domingo e dar o seu melhor. Então, o que é inteligência emocional? A psicologia diz que é a nossa capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções. E o que é legal disso também é como a gente aprende a lidar com o outro. Então a gente vê alguém esbravejando, alguém bravo, tem gente que fala, você não me liga, isso, você é aquilo, bababá, você deixa a pessoa falar.
vai respirando, vai gerenciando as suas emoções, porque às vezes você quer falar, não, porque você também não me liga. É duas mãos, você pode fazer do mesmo jeito. Por que você isso? Por que você aquilo? A gente aprende a lidar com as emoções do outro. Por quê, gente? O mais importante é que a gente quer alcançar resultados positivos, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida porque eu não soube gerenciar as minhas emoções. E por isso que eu fui atrás disso, porque eu vi o quanto eu perdi. Podia ter respirado um pouquinho mais, podia não ter dado aquela resposta atravessada. E depois, né, ninguém merece a gente ter um dissabor, um distrato, ninguém merece receber isso da gente. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente primeiro precisa olhar para as nossas questões e entender, talvez o outro está passando um problema muito pior que a gente, e a gente acaba descarregando um caminhão de melancia, com raiva, com pouco amor com o outro. Quando a gente trata o outro com muita amorosidade, a gente faz com o outro o que a gente gostaria de que fizesse com a gente. 7 dicas para a gente desenvolver a inteligência emocional. Olha só, a primeira, gente, que é muito interessante e ajuda no autocontrole. Eu preciso dormir. Dormir, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o ideal seria a gente dormir antes das 9 horas da noite. Porque às 9, 11 horas a gente tem 2 picos de hormônio de crescimento. E esse hormônio que nos ajuda no metabolismo. Então, olha só, e tem muita gente, os antigos, né? Eu vi a minha avó, bisavó, elas dormiam 7 horas da noite, mas acordavam 4 horas da manhã. E é a sabedoria dos nossos antepassados, né? Não tinha todo esse estudo científico que a gente tem hoje, toda essa informação que está disponível. Então, elas sabiam que dormir era muito importante. É na hora que eu estou dormindo que eu vou fazer a minha faxina emocional. Tudo que eu passei durante o dia, tudo que eu abri de emoções, de caixinhas, de memórias, é na hora do sono que eu faço essa faxina, essa limpeza, eu faço minha reorganização emocional. Segunda dica, segundo hábito tenha alguns minutos para planejar o seu dia. O que vai acontecer hoje? Quais são os meus desafios? Acordem de manhã e planejem o dia. Puxa, eu preciso ir até a Unicel. Eu vi vários perguntando aonde é o endereço. Planeje antes. Qual é o caminho? Que ônibus? Quem vai me levar? Quanto tempo demora? Ah, domingo o transporte público ele tem uma periodicidade maior. Será que eu vou chegar no horário? E eu digo para vocês, se vocês chegarem na hora que o portão estiver fechando, o autocontrole de vocês vai lá para baixo, a emoção lá em cima, e o racional de vocês, tudo que vocês se prepararam, vocês vão jogar no lixo diante de uma emoção forte que vocês vão sentir. Isso é autorresponsabilidade. Planejem, olha só, isso é desenvolvimento emocional. Planeje o seu dia. Isso serve para todos os dias da nossa vida. O que vai acontecer? Nossa, eu vou me encontrar com uma pessoa difícil. O que eu não... Já vai gerenciando as suas emoções. Nossa, ela faz assim porque ela tem uma situação difícil. Eu vou me colocando no lugar do outro com muita empatia. E tem coisas que, quando eu faço a empatia, eu não estou dizendo que eu concordo do jeito que a pessoa é, mas eu entendo. Eu posso entender e não concordar. E faz tudo, e tá tudo certo. E aqui fica mais leve, fica mais neutro, me sinto melhor diante de um desafio. Às vezes tem pessoas difíceis. E a gente também é difícil, porque a gente às vezes se coloca na retranca, né? Em exercício físico. Então existem diversos estudos científicos que mostram quando eu tenho uma melhor condição física, eu melhoro minha inteligência emocional.
tá? Nem preciso nem falar sobre isso aí, que é... A outra forma que eu preciso para desenvolver minha inteligência emocional é meditação, é respiração, é... Lembra que eu te falei quando eu estava diante do assalto e como é que eu consegui superar tudo isso? Diante das práticas que eu faço regularmente, muito rápido eu consigo gerenciar as minhas emoções. Então, se eu não pratico isso, quando eu tenho um estímulo ou tenho um desafio de qualquer adversidade, eu estou tomado pela emoção. E aí eu não consigo raciocinar. O quinto. O quinto. No dia a dia, a gente vai se relacionando com as pessoas, com as atividades, e tem o hábito. Hoje eu coloquei ali um livro, a pessoa anotando, mas anotem tudo que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo. Anotem, porque isso tudo vai te... Depois você consegue refletir. Nossa, a pessoa me falou tal coisa, eu me senti desta maneira. Ah, quando eu cheguei, o portão se fechou, eu não consegui entrar. Puxa, como é que eu estava me sentindo naquele momento? Quando eu começo a entender as minhas emoções, eu consigo entender de onde vêm esses conteúdos emocionais que me fazem reagir desta forma. Isso é autoconhecimento, isso é muito importante a gente descobrir. A outra coisa que eu aconselho para vocês e que destrói a nossa inteligência emocional é tudo aquilo que a gente coloca para dentro, tá? Por exemplo, se você gosta de assistir jornais sensacionalistas, e a gente sabe que a mídia que mais vende é aquela que traz desgraças, dificuldades, coisas legais, amorosas, nem sempre vendem. Não vende jornal, não vende revista, não vende propaganda. Então, aquilo que você vê, você acaba destruindo a sua inteligência emocional. Então, o que eu leio, o que eu vejo, como eu penso, tudo isso vai melhorar a sua inteligência emocional. Vocês podem gerenciar isso. Tem o hábito, tem gente que já começa assistindo o jornal logo cedo. Você está destruindo, e se vocês verem, qualquer emissora é só desgraça o dia inteiro. Então você já está abalado emocionalmente, inconsciente, aquilo já está impregnado na sua mente. Você começa a ter uma sensação desagradável e não sabe nem por que está se sentindo daquele jeito. E o sétimo é essa união social. Se relacionem. Hoje eu conversava com um jovem e ele me disse: a gente só manda o WhatsApp, a gente já não se fala mais. É muito desagradável alguém ligar para a gente, mas é uma forma. E eu dizia para ele precisava de uma determinada coisa e estava me cobrando porque eu não vi o WhatsApp. Eu falei: se é importante para você, me liga. Você está me cobrando uma postura e a sua, você fala: não, a gente é muito desagradável alguém conversar com a gente. E eu percebo que pós-pandemia a gente ficou muito fechado, e principalmente nas escolas, os alunos com dificuldade de se relacionarem de novo, porque a gente ficou fechado na nossa caixa, e aí a gente tem que ir para o convívio com outras pessoas e começar a se relacionar de novo. Então, aproveitem isso. Essa é uma parte importante da nossa inteligência emocional. Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Toda nossa vida profissional e pessoal, nós somos seres sociais. Nós não fomos criados para ficar em cavernas fechados, cada um como uma ilha. Nós precisamos se relacionar em vários âmbitos para criar família ou não, é uma opção que cada um tem, mas a gente é no trabalho, é na escola, é no futebol, é no esporte, e não importa onde, é essa forma de a gente melhorar a nossa inteligência emocional. E quanto mais
a gente se relaciona, mais fácil, mais a gente aprende a usar recursos de trabalhar em equipe e assim por diante, tá? Então, eu estou encerrando e eu vou fazer a prática de respiração modulatória com vocês, tá? Estão aí ainda ou eu estou falando sozinho? Acho que eu estou falando sozinho. De forma alguma, tá todo mundo aqui vidrado, pode ter certeza. Então tá bom, obrigado, Dagmar. Então, muito bem, olha, essa técnica, gente, só para vocês terem uma ideia, o exército americano, por uma tropa de elite deles, dos Marines, eles desenvolveram essa respiração quadrada e vocês sabem muito bem, né, os Estados Unidos participa de muitas guerras. Então, volta e meia, eles estão com os soldados deles em algum lugar fazendo combate. Eu já fui militar, então eu entendo um pouco essa situação diante do fronte de combate. Então, você está lá combatendo com o inimigo, suposto inimigo, né, que foi declarado por alguém, e eu tenho que combater. Então, tiroteio, bomba. Vocês já imaginaram como é que é a situação emocional dessa pessoa numa situação dessa? Como é que ela vai estar reagindo diante desse estímulo externo? Então, ela está com muito medo, com muita apreensão, ansioso, vai passar tudo na cabeça dela. E ela vai estar sentindo isso no corpo. Então, eles contrataram e desenvolveram uma equipe de psicólogos para ajudar os seus soldados no fronte de guerra, né? E aí eles fizeram essa respiração quadrada. Então, vocês sabem, na geometria, um quadrado, ele tem os 4 lados iguais, como está na figura. Então, nós vamos ter 4 tempos do mesmo jeito. Como é que é o primeiro tempo? Então, a gente vai... O primeiro lado é a inspiração. Eu vou inspirando e contando até 4. E aí eu vou para o segundo lado desse quadrado. Eu vou segurar, depois que eu inspirei, contando até 4, eu vou prender o ar, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Depois eu solto o ar, eu expiro, contando até 4. Ok? Depois eu deixo o pulmão vazio, contando até 4. Tá? Eu posso dizer, às vezes pode dar um pouquinho de tontura, dar uma agonia. Nossa, eu estou com o preso, o ar no pulmão. Tem gente que vai ficar agoniado porque está sem ar no pulmão. Isso tudo é prática. Tem gente que talvez não consiga fazer isso agora, mas eu vou deixar essa dica para vocês e eu vou começar esse treinamento com vocês. Então, primeiro eu vou pedir para que vocês sentem de uma maneira confortável. Quem estiver sentado, quem pode deitar, não importa, mas busque uma posição confortável, com a coluna ereta. Toda vez que a gente quer relaxar e melhorar o autocontrole, gerenciar as emoções, eu preciso estar com a minha coluna reta. Então, melhore a postura de vocês. Acertem a coluna, coloquem os pés no chão e relaxe os braços e deixe a mão apoiada sobre as pernas. Tá? E você vai respirar pelo nariz. E quando você soltar, você pode soltar pela boca. Ok? Todo mundo preparado? Quando vocês estiverem preparados, me dá um ok aqui. Podemos começar? Ok. Verônica já falou que está ok. Então vamos começar? Então, vou só recapitular. A gente respira, enche bem o pulmão, contando até 4. Segura o ar, contando até 4. Solta o ar, contando até 4.
segura o pulmão vazio contando até 4 e depois volta o ciclo de novo. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes foram necessárias para você gerenciar a sua emoção? Ah, meu coração já não está mais com aquele batimento forte, eu não estou mais transpirando, eu estou me sentindo... Vocês vão sentir a diferença no corpo de vocês. Toda aquela reação que eu mostrei que acontece quando eu estou num processo emocional, vocês vão percebendo que vai aquietando o seu corpo, vai aquietando a sua mente, e você vai tendo o controle de novo dos seus pensamentos. Então vamos lá começar a prática? Então, puxe o ar contando até 4. 1, 2, 3, 4. Isso, segura. 1, 2, 3, 4. Solta o ar, relaxando o corpo todo pela boca. 1, 2, 3, 4. Segura sem puxar o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4. Inspira de novo. 1, 2, 3, 4. Prende o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Segura o pulmão vazio. 1, 2, 3, 4. Continua respirando de novo. E eu convido você a fechar os olhos para relaxar mais ainda. Respirando até 4. Prende o ar, contando até 4. Solta o ar, contando até 4. Deixa o pulmão vazio, contando até 4. Isso, vai fazendo vários ciclos. E vão percebendo o corpo, as emoções, os pensamentos. Muito bem. Vou pedir agora para que vocês façam uma respiração profunda. Mais uma respiração profunda. Mais uma vez. Muito bem. Pode abrir os olhos, quem está com os olhos fechados. Muito bem. Gratidão por assistir, ter feito essa dinâmica aí, né? Quem precisar de alguma coisa, vou deixar os meus contatos. Pode mandar um e-mail, tem o... Tudo bem. Bom, gente, olha, essa tal de respiração quadrada funciona, né? Todo mundo testou? Deu certo? Super funcionou, né, gente? Foi muito boa a experiência, foi muito boa esse encontro. Olha, essa dica, foi muito especial estar com você aqui esse tempinho. E eu faço das minhas palavras as dos alunos, dizendo que ficaria aqui muito tempo te ouvindo com o maior prazer. Somos muito gratos aqui pelo seu voluntariado, pelo seu tempo preciosíssimo, mas olha, tenho certeza que fará muita diferença na vida dos nossos candidatos aqui. Se eles seguirem à risca as suas orientações, olha,
Tá tudo certo, olha, estudaram, se prepararam e agora sabem se controlar emocionalmente, né, galera? Com certeza vai dar tudo super certo. Muito obrigada às nossas queridas coordenadoras que apresentaram você, convidaram para você estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que elas querem dar uma palavrinha aí, porque você realmente fez muita diferença aqui na nossa noite, não só na noite dos candidatos, na nossa também, né, gente? Um dia tão cansativo, cheio de atividades bacanas, todos os polos aí focado na questão africana, né? Todo mundo se envolvendo. E olha, foi show, fechou o dia com chave de ouro. Muito E grato. depois da palavra das nossas colegas aí, da sua, todo mundo abre as câmeras, que a gente vai tirar uma super foto para registrar esse momento tão especial. E, pessoal, eu queria dizer para vocês que vocês continuem no grupo de divulgação, não saiam, porque nós continuaremos informando vocês os próximos passos, né, gente? Daqui a pouco vocês vão prestar o vestibular, tem a data aí da publicação das notas, nós vamos estar acompanhando com vocês, informando por lá, e em breve vamos dizer, olha, venham fazer a matrícula, não é isso? Tá todo mundo preparado, todo mundo aí super pronto para fazer essa matrícula aí, vai ser tudo aluno da Univesp, aluno aí que está mudando a sua vida, focando numa nova profissão, ou a primeira profissão, ou a 10ª profissão, como o Sabah Sadiq, se fosse ele, eu não sei qual seria a próxima profissão, né, gente? Vamos nos inspirar nele aí e vamos continuar os estudos. Meninas, é com vocês aí o final. Estejam à vontade, indicação de vocês preciosíssima. Muito obrigada em meu nome, em nome da equipe e em nome dos alunos, não só ao Sabah Sadiq que se prontificou, mas a vocês que indicaram. Então, todo mundo tem uma parcela de contribuição muito importante aí. Bom, eu gostaria de agradecer muito a frutuosa colaboração do Sabah Sadiq, não vou falar profissional, vou falar Sadiq. Foi de muita importância, foi um coroamento das aulas do nosso cursinho. Eu senti que precisávamos dessa aula para encerrar o cursinho. Eu falei, não, vamos encerrar com uma aula que venha abordar a questão do controle da emoção do candidato, porque, como disse em determinado momento de fala o professor Sabah, que não adianta nada o aluno ter se preparado mais de um mês, mais de 2 meses, conteúdos e mais conteúdos, e chegar na hora da prova, ele não ter esse controle, ele não ter esse equilíbrio. É como o professor falou, com essas palavras, é jogar tudo no lixo. Então, muitíssimo obrigado, Sabah, pela sua valiosa contribuição. Tenho certeza que foi para mim, foi para lá, foi para Degmar, foi para meus colegas, foi para todos, não só para os alunos e não só para o vestibular, mas para o nosso dia a dia, esses conhecimentos que você nos trouxe. Somos muito gratas, e que tudo isso volte para você com muitas graças e bênçãos, todo esse seu voluntarismo. Muitíssimo obrigada mesmo, de coração. Quando você disse lá atrás para mim, quando eu precisar é só chamar, foi o primeiro nome que me veio na hora que pensei nessa aula para os nossos alunos. E quero dizer para os alunos que frequentaram esse cursinho, o professor Sabah falou uma coisa muito importante, muito também. Confiem em vocês mesmos. Vocês se prepararam. Não importa se está há 20 anos, como alguém escreveu aí, afastado da sala de aula. Não importa o tempo, não importa o local onde você vai fazer sua prova. Confie em você, acredite nos seus sonhos, siga os seus sonhos, persiga os seus sonhos. Ninguém realiza aquilo que não sonha. Então, é muito importante essa fala do professor nesse sentido. Tá? Desejamos a vocês, queridos alunos, sucesso, mas muito sucesso mesmo nesse vestibular. Estamos aqui, como disse a professora Dagmar,
continua no grupo e o que precisar é só nos procurar e nos contactar para que nós possamos ajudá-los até o último dia em que vocês pegarem o canudo de vocês. Professora Alaide, quiser falar alguma coisa? Sim, mais outros colegas? Vou ser bem breve da minha fala. Sou muito agradecida pela sua colaboração mais uma vez. E eu acho que eu vou falar aqui o que vai ser importante para os alunos também. Eu passei pelo processo terapêutico com o Sabá Sadiq, né, durante um tempo, que fez toda a diferença na minha vida. Se hoje eu estou aqui na Unicel, faz parte desse processo que eu passei, de toda essa mudança, né? É uma mudança que a gente passa a acreditar em nós mesmos, que nós somos capazes. Então, eu sou muito grata. Igual eu sempre falo, sou até suspeita para falar, porque eu sou fã número 1 do trabalho dele. Tá bom? Acho que o número 2, né? Que a primeira é a esposa dele. Então, é o número 2. E é isso. Acreditem em vocês e tudo vai dar muito certo. A gente está aqui na torcida por cada um de vocês. E parabéns pelo empenho de vocês, né? Estar com a gente, né? Em todo esse decorrer desse cursinho. Boa sorte a todos. E muito obrigada, Sabá. Obrigada, Eugênia. Obrigada, meninas, que fizeram essa parte de apresentação, Degmar, os outros coordenadores. É isso. Gratidão a todos. Falo sempre que a gente é uma equipe, né? E cada um tem as suas contribuições, todas voltadas para vocês, alunos. Nós trabalhamos em prol de vocês, depois o nosso trabalho continua em prol de vocês, e aqui a gente tem um único objetivo, uma educação de qualidade para todos, né? O ensino universitário para todos. E a gente vai estar encerrando aqui, já tiramos muitas fotos, queremos ver o rostinho de vocês nos nossos polos, e aí eu vou passar novamente a palavra para o Sabá Sadiq, para ele finalizar. E, pessoal, uma ótima, boa sorte para todos. Vou compartilhar aqui o que a gente deseja para vocês, para a gente encerrar aqui a nossa aula, mas não encerrar aqui o nosso contato, né, gente? Vamos continuar nos vendo em uma outra circunstância, em um outro momento. Espero contar sempre com vocês nos nossos trabalhos. Então, aí, Sabá, fica à vontade para se despedir. E mais uma vez, muito obrigada. Estou até emocionado, né? A emoção está aflorando aqui, né? Estava respirando, vocês viram que eu estava respirando, porque é muita emoção ver pessoas queridas aí, a Dila, a Laide, né? Pessoas que eu conheço mais próximo. E muito grato aí pelo convite. Desculpe me estender, né? Porque às vezes essa teoria é um pouco pesada, mas é importante, é o processo como eu aprendo, então eu consigo só transmitir da forma que eu aprendo. E eu achei que era importante trazer esse conhecimento de neurociência e básico para vocês, né? Desejo os alunos uma boa sorte aí no domingo. Respirem, relaxem, aproveitem o momento, vivam esse momento do vestibular como se fosse o único daquele instante, porque aí você vai aproveitar tudo que você tem dos seus recursos internos para você fazer um bom resultado no domingo. Aproveitem isso. Aproveitem cada momento da vida de vocês. E esse é um momento muito legal. E a gente lembra, quando estava pensando no vestibular, tempo foi, né? Eu já estou passando já eu já passei da curva, né? Já estou na fase descendente da vida. Então eu me lembro do vestibular, foi uma coisa tão gostosa. Aproveitem, desejo boa sorte e me coloco à disposição todas as vezes que vocês precisarem. A gente está aqui para contribuir. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Uma ótima noite a todos. Olha só, gente, estamos torcendo por vocês. No domingo aqui a gente vai estar, todo mundo vai estar, nós vamos estar descansando, né? Mas vocês vão estar lá e a gente vai estar lá com o pensamento voltado para vocês e vai dar tudo super certo. Um super beijo no coração de cada um. Equipe, vocês são maravilhosos. Muito obrigada, vocês são incríveis. É um prazer trabalhar com essa equipe maravilhosa, que todos se empenham demais
e por isso que a gente tem aí esse sucesso que foi esse pré-vestibular. Eu conto como sucesso. Gente, muito obrigada, uma ótima noite para todos, bom descanso e até breve, se Deus quiser.